Olá, Josenir. Bom dia, tudo bem? Como é que você está? Vamos Oi, Matheus. começar essa entrevista. Então, só uma mensagem para o público que está assistindo aqui. Esse é a primeira entrevista que a gente está fazendo agora em português. Normalmente as entrevistas são ou em inglês ou em espanhol, mas decidi fazer esse salto aqui, porque tem bastante pessoas lá no Brasil que também estão estudando filosofia, querem aprender, e também eu vou subtitular, logicamente, né? Vamos colocar os subtítulos em espanhol, para que as pessoas que não falam português consigam assistir essa entrevista. Então, Josenir, bem-vindo. Muito obrigado por estar por aqui. Ok, Matheus, muito obrigado também. Eu peço desculpas aqui, porque estou gravando do celular e você sabe que estas coisas, né, às vezes entra chamada e eu vou pedindo desculpa. Eu agradeço muito a oportunidade de conversar com você, de conversar com os participantes da Sociedade do Conhecimento, essa iniciativa muito importante, e eu te parabenizo pelo empreendedorismo intelectual que você está desenvolvendo aí, pela oportunidade que você está dando a muita gente para conhecer melhor a filosofia. E hoje, de modo específico, pela oportunidade também de trazer essa sua iniciativa para o público que fala português, né? Então, para mim é uma alegria revê-lo e uma honra participar aqui desta entrevista. Obrigado, Josenir. Só para dar um pouco de contexto, nós nos conhecemos quem nos apresentou foi a Marianne Talbot, a doutora lá de Oxford. Era um momento que eu saí do meu emprego para seguir esse caminho filosófico, né? Trocar de um mundo corporativo para um mundo acadêmico, né? Fazer essa mudança. E nesse inter conheci muitas pessoas muito importantes, entre elas está o Josenir. E sempre que eu dou a minha primeira aula de introdução para os meus cursos de filosofia grega antiga, eu dou uns agradecimentos. E o Josenir sempre está lá, sempre esteve lá na lista de agradecimentos e sempre estará. Obrigado, Matheus. Então, Josenir, eu tenho umas perguntinhas para você. Vai ser mais uma conversa do que nada, não que seja uma entrevista como tal, mas vamos indo lá. Algumas são perguntas que eu faço para todas as pessoas que são entrevistadas e algumas são específicas para você. Começamos com a trajetória acadêmica, né? Que atitudes e estratégias você pensa que um intelectual, né, que um pensador, deveria desenvolver ao longo dos anos para fazer progresso substancial no seu campo? E, pessoalmente, como você conseguiu se manter motivado e concentrado no seu trabalho, né? Porque tem um assunto ali de permanência, né? Ao longo dos anos, como vamos trabalhando, desenvolvendo as nossas ideias, né? Essa seria a primeira pergunta. E quero pedir uma desculpa aí também para o público que está escutando em português, que eu não falo todos os dias português, então vai ter algumas palavras aí que vão estar erradas. Matheus. Mas bom, adiante, Josenir. Muito bem. Matheus, eu acho que a principal atitude, ou pelo menos a que me vem à mente nesse momento, seria a capacidade de real reflexão. O que é isso? A ideia de reflexão nos remete a olhar a uma imagem que se volta a nós, né? Quando a gente está na frente do espelho, a imagem está ali refletida, né? Essa capacidade de voltar-se sobre si, de olhar para as suas próprias ideias, para as suas próprias convicções e questioná-las, né? A capacidade de questionar as próprias convicções, eu acho que é um fundamento muito importante para o avanço acadêmico, sabe? Quando a gente se acomoda nas nossas verdades fundamentais, elas nos dão segurança, mas acabam nos limitando, né, a avançar no pensamento. Então, o primeiro elemento é isso, né? Eu acho que é importante a gente difundir esta sã desconfiança das próprias convicções, né? Estar aberto a esta revisão sempre constante das nossas próprias crenças, das nossas próprias ideias estabelecidas, né? Com relação à questão da motivação, Matheus, eu gosto muito do que faço, gosto muito mesmo. É muito bom a gente poder pensar junto com os alunos, mostrar para os alunos a riqueza da nossa
da nossa tradição filosófica, né? Tanto de coisa importante que já foi discutido e que pode nos ajudar a pensar melhor, enfim, e também mostrar para os alunos como a filosofia é relevante no dia a dia, né? Como a filosofia é muito importante no dia a dia. Existe essa dificuldade de se entender o valor da filosofia aqui no Brasil, isso é bastante claro, né? Inclusive, a filosofia tem sido atacada institucionalmente, né? Já houve ministro da Educação, recentemente, que disse que filosofia não tinha que ser ensinada nas instituições públicas, não. Que quem quisesse que fosse procurar este tipo de formação nas instituições particulares. Então, nós passamos por uma dificuldade no campo filosófico aqui no Brasil, mas, se vamos pensar bem, né, o principal problema que nós estamos atravessando neste momento no mundo, a pandemia, está muito ligada com questões bioéticas. Por exemplo, essa questão aqui no Brasil de alocação de recursos. Então, gastaram dinheiro com remédios ineficazes, não gastaram dinheiro com vacinas, e assim por diante, são questões da bioética. Né? Então, dentro desta grande pandemia, ficou claro para mim a necessidade de maior formação bioética para todos. Esses conceitos básicos que a bioética nos traz teriam nos ajudado muito mais. Falar destas coisas em cima da hora já não ganha tanta repercussão, mas eu entendo que a filosofia ela é muito importante, tem muito a contribuir, sobretudo com questões do futuro, né? Preparando o futuro. E você falou do trabalho, né? Meu trabalho é ensinar, né? Meu trabalho é dar aula, meu trabalho é ajudar os alunos a aprender. E assim, aqui no Brasil também há uma dificuldade na valorização do trabalho docente, mas em outros países que tive a oportunidade de visitar, isso é muito diferente, né? Lá na Inglaterra, quando eu mostrava a carteirinha de professor visitante de Oxford, pronto, qualquer um me tratava com respeito, né? Aqui, às vezes, quando a gente fala que é professor universitário de filosofia, já começam a te xingar como se soubesse o que acontece, de fato, numa sala de aula de filosofia, né? Então, eu tenho consciência da importância dessa profissão e da importância dessa área. Isso acaba nos dando força para avançar mesmo nesses momentos de dificuldade. É uma tristeza, Josenir. Na realidade, uma grande parte do meu esforço com a sociedade de conhecimento é desmistificar, tirar esse misticismo da filosofia, tirar essas capas de ignorância o que o filósofo faz, né? O filósofo procura fazer as perguntas certas e procura as melhores explicações racionais para conseguir achar respostas, né? Só que se ninguém sabe o que significa isso, não vai servir de muito, né? É bem complicado. E tocando no assunto da bioética, nossa, aliás, a Marianne escreveu um livro de bioética, né? Talvez... Sim, citei na minha tese. Será que esse livro já está em português? Senão nós deveríamos de fazer uma tradução. Vamos falar com ela. Não, tá aí uma boa ideia, viu? Vamos falar com ela. Olha, eu conheço um bom cara que entende de tradução do inglês para o português. Acho que o sobrenome dele é Ruzarin. Nós já fizemos alguns trabalhos juntos. Obrigado. A gente fez umas quantas aí. Depois poderíamos gravar... Nossa, nós poderíamos gravar muitas entrevistas, muitas conversas, né? Mas vamos seguindo. Com certeza, esse primeiro ponto... Acho fantástico que você falou que... Você começou falando que você gosta do que faz. E o resto vem vindo, né? Acho que esse é um negócio bem importante. Então, nesse assunto, como foi para você a decisão de estudar filosofia? Quantos anos você tinha, mais ou menos? E como é que foi o processo, né? Eu me lembro que você me contou um pouco, mas foi em 2015 que nós conversamos, então, refresque a minha memória e conte um pouco para o público. Bem, Matheus. Eu venho de uma família de pais professores de filosofia. Então, neste caso, eu tive contato com a filosofia já desde criança, enquanto eles estavam se preparando para o mestrado e doutorado, aquela coisa de um monte de livros em casa, eu aprendi a ler e tentando entender quem que é esse cara aqui, esse outro, né? Enfim, e aí os pais tentando falar da importância da filosofia desde pequeno. Depois eu tive um caminho religioso que muitos dos que trabalham com filosofia também trilharam, né?
que foi o caminho do seminário. Eu fiquei 7 anos dedicado a uma formação para o sacerdócio católico, né? E aí, nesse período de formação, também existe uma atenção especial para a filosofia. Os sacerdotes católicos estudam faculdade de filosofia e faculdade de teologia, né? Então, eu comecei avançando nos estudos de filosofia, saí do seminário, e aí eu fiquei entre duas escolhas, né? Eu queria ser ou professor de filosofia ou psicólogo. E meus pais, porque estavam próximos aí desse meu perfil, né? Uhum. Meus pais, então, colaboraram comigo, me deram a oportunidade de fazer as duas coisas se eu quisesse. E foi o que eu fiz. Eu fiz as duas faculdades ao mesmo tempo, né? Estudava durante o dia psicologia, à noite ia para outra faculdade e fiz filosofia. Era puxado, mas eu me dedicava exclusivamente a isso, né? Foi muito bom. Esta ponte da filosofia com a psicologia foi, por exemplo, o que me abriu espaço aí no mestrado para falar de bioética ligada à saúde mental, né? Então, unir filosofia com psicologia. A gente foi discutindo diretrizes para o tratamento de pessoas com alguma doença mental, com alguma patologia, né? Enfim, questões de autonomia, uma série de coisas que a bioética ajuda a discutir aí, né? E aí, depois, então, que eu me formei em Rondônia, onde meus pais estavam morando, é um estado na Amazônia que está em crescimento, né? Eu morei aqui quando criança e voltei, então, para cá e comecei a dar aula nas universidades particulares, porque nesta época, 2004, não havia curso de filosofia no estado. Então, todos os outros cursos que precisavam de disciplinas filosóficas, introdução à filosofia, lógica, filosofia da educação, essas coisas assim, epistemologia, né? Metodologia, todas essas disciplinas abriam um espaço para profissionais da filosofia aqui no estado. Hoje nós temos 2 faculdades que já têm curso aqui, mas naquela época não. Uma a gente ajudou a abrir, que é na Universidade Federal, um curso de filosofia aqui no estado. É o único gratuito aqui do estado, outra de uma faculdade privada. Comecei a trabalhar bastante e aí prestei meu concurso para a Universidade Federal, no interior do estado, numa cidade chamada Rolim de Moura, como professor efetivo. E aí, a partir disso, 2006, meu trabalho, já como professor concursado, é falar de filosofia para diversos cursos aí da universidade. Legal. Há uns 10 anos, abrimos o curso mesmo de filosofia aqui. Então, essa é a caminhada, né? Acabei fazendo mestrado nessa área das ciências da saúde, mas com enfoque em bioética, então com pé na filosofia, e o doutorado, você acompanhou uma parte aí, né? Eu fiz na Universidade Unicinos e estágio doutoral na Universidade de Oxford, quando nos conhecemos. De modo que, enfim, acabei trilhando esses caminhos filosóficos, depois, agora mais recentemente, no pós-doc na Universidade Gregoriana, na área de filosofia da religião, filosofia ecológica, né? Ok. Nossa, que carreira! Parabéns! que trajetória! Então, falando um pouquinho da Universidade de Oxford, né, que nós nos conhecemos lá, graças a Marianne, e tomamos uma cerveja naquele pub lá, você lembra que a gente trocou uma ideia lá? Foi legal, né? Acho que foi mais de uma, mas melhor não vamos comentar. É verdade. Mas que coisa, né? Parece uma outra vida, né? Parece um outro mundo, né? Como mudou. Nesse período, você poderia nos contar um pouco como foi que você chegou a estudar na Universidade de Oxford e como foi essa experiência e como foi a repercussão na sua vida profissional, filosófica? Muito legal, Matheus. Eu sempre quis, então, fazer o doutorado. No doutorado na Unicinos, que é uma universidade dos jesuítas lá no Rio Grande do Sul do Brasil. Eu fui morar lá, então, para fazer esse doutorado. Na minha terra, lá no sul.
tive a oportunidade de ser orientado por um pesquisador de relevância aqui no Brasil, foi presidente da ANPOF, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. Então, era uma pessoa que tinha aí uma carreira consolidada, né? E me aceitou como a sua cota amazônica, né? Te orientando. Então, legal, legal. ele falava assim, não, você é minha cota amazônica, né? Opa! Matheus, está me escutando? Acho que a internet deu uma... Caiu o vídeo só, estou escutando. Ok, desculpa, essa questão tecnológica. Imagina. Já estou aprendendo, meu amigo. Nossa, eu estava falando de filosofia da tecnologia, veio a pandemia e eu tendo que aprender a compartilhar a tela. Nossa. Cara, são dificuldades aí que... Está tudo muito rápido, né? Uhum. Voltando, então. Sim. Esse meu orientador, professor Álvaro Valls, sugeriu fortemente que eu fizesse o maior número de experiências internacionais possíveis. Ele também já tinha experiência internacional, e aí, então, eu tive uma breve experiência na Argentina e, na sequência, então, apresentei um projeto. Lá na Unicinos, eu falei para o pessoal, para os professores, olha, eu estou pensando em ir para a Itália. Detone, né, o sobrenome, aquela coisa da família. Aí a filosofia tem muito a ver com a evolução da Igreja Católica num certo período e tal. Então, eu falei, não, eu acho que vou para lá, lá tem uma escola de bioética interessante, né? Mas aí me falaram, não, mas tem um professor aqui que foi para Oxford, o professor Marcos Azevedo. Por que você não fala com ele e tenta ir para lá também? Opa! Jamais tinha pensado nisso, Matheus. Eu não tinha mirado aí, não, para falar a verdade. E na hora eu falei, olha, meu inglês é sofrível. Falaram, bom, primeira dificuldade. Você tem 1 ano para aprender, né? Aí eu falei, bom, vamos tentar, então. Aí escrevi o projeto que tem a ver com essas duas áreas, filosofia do futuro e uma análise do individualismo, do avanço do individualismo. Então, eu apresentei esse projeto. Aí você sabe, em filosofia, nós temos a tradição de olhar para o passado. Há, inclusive, quem diga que o símbolo da coruja da filosofia também serve porque a coruja é a única que consegue olhar para trás enquanto voa. Enfim, a filosofia voa olhando para a sua história, né? Olha só. Há uma grande discussão nas universidades se nós estamos ensinando filosofia ou se estamos ensinando história da filosofia. Né? Uma coisa é ensinar filosofia, outra coisa é contar a história da filosofia. Contar a história, exatamente. Outra coisa. Diferentes. Nós temos uma tradição acadêmica, eu acho até bastante positiva, num certo sentido, de uma formação histórica. Né? Nossos alunos estudam bastante Platão, Tomás de Aquino, e vem vindo, ok. Aristóteles, tudo isso. Só que, e as questões contemporâneas? E mais ainda, e as questões do futuro? Aí eu propus, então, um projeto ligado a essa noção de filosofia do futuro, que é uma noção bastante polêmica, né? Eu escutei algumas críticas. Você vai fazer filosofia com bola de cristal e etc. Né? Para falar como vai ser o futuro. Né? Mas aí... Eu acho assim, Josenir, eu acho que uma das partes fundamentais do trabalho do filósofo não é só ver problemas antigos, é antecipar-se dos problemas que estão chegando aí. O filósofo tem um olho crítico que consegue enxergar o que alguns não conseguem. Então, é parte do trabalho, da intenção. Eu propus levantar hipóteses racionais sobre o futuro, não é previsão do futuro, são hipóteses racionais e, caso se confirme, quais seriam as suas consequências filosóficas. Então, se este cenário tal se confirma, quais são as consequências éticas desse cenário? E assim por diante. Né? Esta foi uma ideia que o pessoal lá em Oxford, o professor mandou o projeto, né? O professor Marcos mandou o projeto e aí leram e gostaram. Então, aceitaram essa
perspectiva futurista, né, no campo da filosofia. Uhum. E você sabe que lá em Oxford tem um Instituto para o Futuro da Humanidade. A Universidade de Oxford tem um Sim. Instituto para o Futuro da Humanidade Sim. que está vinculado à Faculdade de Filosofia. Então, esta intuição filosófica, digamos assim, esse trabalho filosófico, se harmonizou aí. Fui aceito, fui para lá, fiz antes, né? Fiz um ano, então, de estudos de inglês. Você viu que não deu muito certo. É que é difícil, é complicado. Assim, olha, quando eu cheguei lá, eu não conseguia comprar comida. Nossa Senhora, que coisa. Eu não conseguia entender o que falavam, e eu tinha feito um ano de curso todo dia. Eu não entendia o que falava. O importante é eu não ia deixar de ir. Mas com certeza. Estava morrendo de medo, fui sozinho, tinha acabado de me separar, enfim, uma situação desafiadora. Mas consegui uma casa de estudantes de países pobres, né? Nossa, aí, que college olha, que foi? Se você olhasse... Como? Qual que foi o college que você ficou? Era Pembroke? Não me lembro. Santa Catarina. Ah, St. Catherine. É o Catherine. E eu fiquei hospedado na frente do Christ Church, aquela igreja bonita ali, onde foi feita, onde escreveram Alice no País das Maravilhas e aquela coisa toda ali. Onde gravaram Harry Potter, ali gravaram os filmes. Foi um lugar muito bom para morar ali. E eu fiquei em contato com estudantes da universidade de vários países, com vários idiomas, e aí o inglês foi interessante, né? Tive a oportunidade de estudar inglês lá, um curso à parte, fazer uma apresentação sobre essa questão ambiental em inglês para os colegas, falar um pouquinho da minha tese. Foi muito legal falar para a gente de 5 continentes em Oxford sobre as nossas reflexões. É algo que não tem preço, né? É muito legal. E aí pude entrar em contato com a Sociedade Filosófica de Oxford, através da Marianne Talbot, que nos colocou em contato também. Lá foi bastante difícil, mas eu pude perceber que nós estamos... Chegou o momento... A minha perspectiva é a seguinte, né? Depois de tanta formação e de tanto estudo, Matheus, né? Depois de chegar a Oxford e etc., nós precisamos colocar a mão na massa de alguma maneira, né? Só estudar, não. Precisamos colocar a mão na massa. Então, foi muito importante essa experiência de Oxford para mim. Retornei ao Brasil e me dispus, então, a trabalhar com questões políticas, avançar em áreas da filosofia que não estão ainda muito abertas, né? E é este o meu trabalho. Lógico que o fato de ter ido para Oxford fez uma grande diferença também na notoriedade do trabalho, né? Quando você consegue estar em alguns lugares assim, o pessoal presta mais atenção no que você fala. E aí, então, voltando para cá, eu tive a oportunidade de ser convidado para ser comentarista de TV em rede estadual, de programas sobre sociedade, né? Isso foi muito legal, é mais ou menos o que você faz, né? Só que aqui em âmbito rondoniense, né? Levar questões filosóficas para aqui TV, os nossos 2 milhões de habitantes aqui do estado. E na televisão aberta, né? Televisão aberta, Legal. Tem foi muito legal. Infelizmente, há poucos dias faleceu o jornalista, meu amigo apresentador, que tocava o programa. O projeto, então, está encerrado, né? Vamos registrar aqui essa passagem dele. Agora nós estamos dedicados a avançar alguns outros temas, como filosofia da Amazônia, filosofia ecológica integral. Estamos avançando essas temáticas por aqui. E, para encerrar, também tive a alegria de, por ter ido a Oxford, ser condecorado, né, aqui em Rondônia, como cidadão honorário do Estado, né, por ter sido a primeira pessoa que foi aceita para um estágio assim, né, numa universidade como essa. Legal. Às vezes aqui no México tem um certo... vamos fazer só uma pequena pausa, me dá um segundinho, Josenir. Pronto. Desculpa aí. Trabalhar em casa é assim hoje em dia, né? Não adianta.
Mas então, entrando um pouco nessa matéria, especificamente sobre o seu trabalho atual, você me contou um pouquinho sobre os seus estudos em Roma, de pós-doutorado, e você está desenvolvendo uma filosofia ecológica integral. Você poderia nos falar um pouco sobre essa corrente filosófica, como funcionaria? Obrigado, Matheus. A proposta do pós-doutorado lá na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma foi a de avançar os meus estudos do doutorado. Estava acontecendo no Vaticano um encontro de bispos amazônicos para discutir a questão ambiental. Foi chamado Sínodo da Amazônia, 2019. E este sínodo acabou chamando a atenção de muita gente no mundo, inclusive o Brasil entrou com uma movimentação diplomática sobre esta questão, né? Vocês estão querendo discutir assuntos brasileiros, enfim, foi um evento importante nesse sentido. E aí eu fui lá acompanhar e investigar como este assunto que estavam desenvolvendo lá poderia se casar com a minha proposta de pós-individualismo, né? Uma proposta apresentada no doutorado. Uma cultura que consiga superar as limitações do individualismo sem desproteger o indivíduo. Que às vezes a gente quer acabar com o individualismo e acaba entrando num estado totalitário, né? Numa perspectiva de estado totalitário que também não é a melhor opção. Voltando. Excessos nos dois lados, né? Exatamente. Né? Então, a gente precisa encontrar um caminho que nos ajude a equilibrar as coisas. Neste momento, me parece que a medida, né, a balança está indo para o lado do individualismo cada vez mais. E depois daquela conversa que nós tivemos, movimentos nacionais mostraram isso, né? O nacionalismo, que é uma espécie de individualismo dos países, né? O nacionalismo ele cresceu na Inglaterra, aqui no Brasil, em vários lugares. Esta noção do Estado liberal, do Estado mínimo, etc., que são manifestações políticas do individualismo, estão ganhando força. Né? Ok, então fui para lá para isso, e lá eles discutiam questões pastorais da Amazônia, e aí eu não sou pastor de ninguém, né? Não é um tema que eu estava pesquisando, e ecologia integral. Eles estavam discutindo questões pastorais e um conceito chamado ecologia integral. Este conceito foi apresentado pelo Papa Francisco recentemente, há poucos anos, 5, 6 anos, numa encíclica chamada Laudato Si, num documento oficial do Papa, né, ao povo católico sobre o meio ambiente. Então, é a Igreja se posicionando, a Igreja Católica se posicionando sobre o meio ambiente. Acompanhando essas discussões lá, inclusive como jornalista, eu me inscrevi como jornalista lá, eu tenho essa possibilidade de exercer a profissão de jornalismo. Aqui no Brasil, você pode fazer jornalismo prático. Se você mostra que você tem uma caminhada no jornalismo, você pode tirar sua carteirinha, né? Fiz isso, fui lá e acompanhei mais de perto os trabalhos. E este conceito de ecologia integral é um conceito que estava sendo desenvolvido pelo pessoal da igreja, né? Então, questões pastorais, questões teológicas, pessoal da sociologia discutindo justiça socioambiental, né? Perfeito. Mas faltava, percebi aí que a gente podia contribuir com um maior aprofundamento filosófico do conceito de ecologia integral. E a minha proposta lá, então, que acabou se tornando o material do meu pós-doc, é desenvolver as consequências deste conceito de ecologia integral em diversas áreas da filosofia. Então, quais são as consequências deste conceito na ética? Quais são as consequências deste conceito na antropologia? Quais são as consequências deste conceito na epistemologia? E assim por diante, na filosofia política e tal. Eu desenvolvi várias áreas nesse trabalho de
pós-doc, eu desenvolvi consequências em 10 áreas. Lógico, 10 áreas filosóficas. É só um início de reflexão e para mostrar que é possível construir uma sistematização filosófica sobre este tema. Eu tenho interesse por essa área porque acredito que a questão ambiental é uma questão que nós, filósofos, não vamos poder fugir muito tempo, né? Ela tá, olha aí o que aconteceu esses dias aí na Europa com as enchentes lá, o que está acontecendo e assim por diante, né? Sim. A coisa já tá bem grave, né? Então, basicamente, a gente propôs, a partir daí, um conceito novo, que é a filosofia ecológica integral. É a sistematização filosófica desses temas em torno do conceito de ecologia integral. Okay? E fundamos uma sociedade, né? uma rede internacional de filosofia ecológica integral. Fiz o convite lá em Roma, numa conferência que me foi dada lá na Gregoriana, apresentei, então, essa ideia e fiz o convite para quem quisesse participar de uma rede de desenvolvimento desse trabalho, né? Hoje nós temos gente de vários países, 3 continentes participando e precisamos e queremos levar esse trabalho para mais pessoas interessadas sobre o tema. Não se trata de virar católico, não se trata de nada disso, né? Se trata de fazer um diálogo filosófico, não a partir da fé, um diálogo filosófico sobre esses posicionamentos que a Igreja Católica é uma instituição importante no mundo, não é? Tem o seu papel, questões. Então, ver até que ponto esse discurso ajuda e até que ponto esse discurso é limitante em algumas áreas, né? Fazer uma crítica filosófica sobre isso. Então, estou muito contente trabalhando com isso. E também estou trabalhando neste momento, assim, com filosofia amazônica. A ideia é sistematizar também a questão da filosofia amazônica. Ok. E nesse contexto da filosofia amazônica, que, aliás, é a próxima pergunta que eu ia fazer, porque são 2 coisas diferentes, né? São 2 coisas diferentes. E o que seria a filosofia amazônica? E por que mais pessoas... brasileiros e não brasileiros deveriam de se interessar, né? Porque estamos no mesmo planeta, né? Às vezes tem gente que não atua dessa maneira, mas estamos no mesmo planeta e a pergunta é essa, né? A Amazônia, que muitos chamam dentro e fora do Brasil como o pulmão do planeta, né? O que deveríamos de perguntar? Quais são as perguntas certas a fazer neste campo? Muito bem, meu amigo. Eu fui convidado por um professor para falar um pouco sobre esse tema, se existia alguma reflexão sobre isso. E, de fato, nós temos alguns filósofos trabalhando sobre a temática amazônica, mas a filosofia amazônica como algo sistematizado não existe, né? Então, nós temos alguns trabalhos importantes de alguns filósofos sobre o tema, mas... de modo sistemático, ainda não está feito. Entendi. E aí, então, numa palestra para alunos, eles estavam discutindo filosofia brasileira. Você deve ter acompanhado, na filosofia, quando a gente fala filosofia de tal lugar, então, filosofia de tal lugar tem essas características, a do outro lugar tem essas, e assim por diante. No Brasil, há uma discussão ainda grande de se existe uma filosofia brasileira, ou se a nossa filosofia é apenas importada, e etc, etc, etc. Tá? Então, eu fiz o seguinte, propus 3 coisas, 3 formas de começarmos a organizar esta questão. Tá? Então, primeira coisa, a Amazônia seria o início dessa sistematização, pensar a Amazônia como tema. Era o que você estava dizendo agora há pouco. Né? Então, faz parte da discussão de uma filosofia amazônica o tema amazônico, ok? Esse é um primeiro elemento. Como tema. Neste tema amazônico, tem um monte de gente se posicionando no mundo inteiro. Você mesmo que está aí no México, apesar que eu sei das tuas raízes amazônicas também, teu pai não é? Tem família por aqui. Meu pai mora em Manaus. Pronto, olha aí. Tem Adoro 50% de cidadania amazônica, Matheus. Com certeza, com certeza. Na verdade,
o meu pai é gaúcho, é de Caxias do Sul, mas ele foi para Manaus e mora lá há muitos anos. Acho que, nossa, mais de 10, 15 anos, eu acho, deve de morar lá. Muito, muito Então, é legal. tripla nacionalidade também, porque tem lá no Rio Grande do Sul. Opa, com certeza, com O certeza. pessoal lá gosta de falar assim. Mas É verdade. é uma brincadeira, né? Sim, Mas sim. esse tema de se a Amazônia deveria se separar, se a Amazônia deve ser um país separado, é um dos temas que estão aí em discussão. Lógico que para os países que têm a soberania na área, este é um tema que ninguém quer Pesado. aceitar, é um tema de guerra. É, Mas coisa. é um dos temas, né? Então, se a Amazônia é o pulmão do mundo ou não, como fazer um uso sustentável da Amazônia, ou a Amazônia deve ficar intocada? O que fazer com 30 milhões de pessoas que moram na Amazônia? Enfim, existe uma ideia geral, um senso comum de que a Amazônia é um grande mato, que tem um ou outro índio por aí, e que tem gente que está cortando e acabando com tudo e tal. Certamente, o que se está fazendo na Amazônia não se está fazendo da melhor maneira. Tem que ter fiscalização e tudo mais. Sim. Na Amazônia existe, por exemplo, uma determinação que as áreas agrícolas só podem ser utilizadas em 20%. Muitos países aí, por exemplo, tem lugares nos Estados Unidos que é 1% de reserva da propriedade rural. Então, é assim, a Amazônia tem que ser preservada, mas e as outras árvores do mundo que foram cortadas? Como é que nós vamos resolver isso? Vamos replantar também estas árvores? O que a gente vai fazer? Sim. Ou então é a Amazônia que vai arcar com este passivo ambiental, né? E aí, para arcar com este passivo, o que nós vamos fazer? Vamos invadir a Amazônia e impedir a sua exploração? Ou vamos incentivar uma exploração sustentável? Ou vamos, os outros países, pagar por este serviço ambiental? Enfim, são todas discussões, através dos créditos de carbono e tal. São todas discussões relativas à temática Amazônia. Outra discussão bastante importante é o genocídio indígena que acontece na Amazônia. Muitos povos amazônicos estão em perigo. Em perigo. Enfim, e as políticas públicas que o Brasil tem adotado não condizem com o problema. O problema é grande, é sério, e simplesmente fingir que não existe populações indígenas inteiras, diversas, espalhadas pela Amazônia. Não, vamos cortar tudo e os índios que vão para a cidade, pronto. Isso também é um problema sério, né? Então, assim, resumindo, o primeiro ponto dessa discussão de filosofia amazônica, a Amazônia como tema. Tá? E aí, gente de fora do Brasil discute, gente de dentro. Eu percebi que nós aqui da Amazônia precisamos falar mais da Amazônia no mundo. Muita gente tem opinião sobre a Amazônia sem conhecer profundamente, né? Claro. E aqui nós temos a dificuldade da barreira do idioma. Sim. O Brasil é uma ilha de português cercado por espanhol, né? Sim. Países que falam espanhol. Então, a gente fica limitado, não existe essa cultura de promover cidadãos bilíngues, nada disso, né? É uma formação... Então, falta a voz da Amazônia para falar sobre a Amazônia para o mundo, né? Há uma dificuldade desta comunicação dos pensadores daqui sobre o tema daqui. Estou me expandindo muito na resposta, Matheus. Está ótimo, tá ótimo. Estamos falando de um grande assunto. Sim. É um grande assunto. Segundo ponto da filosofia amazônica, que é uma brecha para onde a gente pode entrar na sistematização, é a Amazônia como locus, como lugar, como espaço. Então, aí a questão seria, é filosofia amazônica aquilo que de filosofia se faz na Amazônia, e pronto. Né? Ou seja, existe essa resposta na filosofia brasileira também. Sim, é filosofia brasileira porque os brasileiros estão fazendo.
É uma outra, a terceira, já vou colocar aí, porque você já deve estar, é a filosofia como modo. A filosofia como modo. Então, existe um modo amazônico de pensar, mas voltando ainda no segundo ponto, a Amazônia como locus. Seria avaliar o que de filosofia está sendo feito neste lugar que se chama Amazônia, né? Então, inclusive, sobre temas que não são amazônicos, mas entender o que se produz de filosofia na Amazônia, né? E aí, alguém pode dizer que filosofia amazônica é aquela que está ligada aos povos originários da Amazônia, né? Outros vão dizer, não, os que vieram de fora também contribuem para uma filosofia amazônica. E essa era a minha pergunta. Precisa ser... Exatamente, porque eu estava vendo agora rapidinho que a Amazônia está 60% no Brasil e o outro 40% está dividido em vários países, né? Então, se não me engano, 9 ou 11, acho que 9 países. Sim, aqui eu estou vendo aqui Peru, no 11, não lembro. Peru 13%, Colômbia 10%, e o resto é Bolívia, Equador, Guiana Francesa, Guiana, Suriname e Venezuela. E aí gera outras complicações, né? Porque eu acho que também uma parte do problema também é todo o valor monetário da Amazônia, né? Porque também aí entra ideologia, entra economia, entra política. Cara, é um assunto de 1000 dimensões, então precisa uma E é um assunto que há 20 anos atrás o pessoal achava que era um assunto só para esses filósofos idealistas, pessoal que fica viajando, sabe, falando dos passarinhos e das borboletas. Da filosofia. Né? E agora a coisa está se sentindo de maneira concreta em vários lugares e a tendência não é boa. Né? Então, esse tema é importante. A terceira área para a gente começar uma reflexão sobre filosofia da Amazônia é a Amazônia como modo. Se existe um modo de pensar amazônico ou não. E como seria esse modo de pensar amazônico? Porque, assim, muita gente fala que não existe filosofia brasileira, porque, apesar de se fazer filosofia no Brasil, o que as pessoas estão fazendo é replicar os métodos, os problemas da Europa. Então, da Alemanha, da Inglaterra, né? Tá certo? Então, não seria propriamente uma filosofia brasileira, né? E a questão é, existe um modo de pensar brasileiro? E aqui, no meu caso mais específico, existiria um modo de pensar amazônico? É diferente o pensar amazônico do pensar mexicano, por exemplo, né? Que diferenças, né? Quais são as diferenças culturais que compõem esta realidade amazônica, né? Você está trabalhando num livro? Você está trabalhando num livro sobre isso ou por enquanto a pesquisa filosófica está na... Por enquanto é uma pesquisa, eu já fiz apresentações sobre este tema em 2 oportunidades e aqui estamos... Não, 3 oportunidades e aqui estamos falando com você agora. Legal. De modo internacional, né? Parabéns. Então, nós estamos avançando nisso, meu amigo, e precisamos de gente que nos ajude a pensar juntos. São todas tarefas em aberto, né? E tarefas que me parecem importantes aí para o futuro, né? Contem comigo. E com a nossa sociedade, né? Nós somos mais de 500 pessoas, estamos uns 500 que legal. pessoas. Já estamos em mais de 160 cidades no mundo. Tem membros da Mindshop. Mais que nada, pessoas que falam espanhol, mas também tem algumas pessoas que falam português, mas eu poderia fazer uma pequena reunião e conversar sobre esses assuntos, ver o que as pessoas pensam também, porque sim, é um pensamento, como podemos resolver os problemas coletivamente, né? Nós podemos fazer alguma coisa. Muito bem. Então, vamos avançando. Acho que esse é talvez o assunto mais importante, mas vamos... Olha, Matheus, mas assim, sobre esse ponto, se você quiser, a gente pode fazer uma reunião em espanhol também, né? Aí eu já peço desculpas de antemão, né, pelo meu espanhol. A conferência que eu dei lá na Gregoriana sobre filosofia ecológica integral foi em espanhol. Opa! Um portunhol meio sofrido. Eu morei no Peru 3 anos. Mas então, tá aí, Josenir, então. Não, tô em casa. No seminário eu morei no Peru 3 anos. Então, o espanhol eu me defendo.
Mas no inglês eu sobrevivo. Aprendi a pedir comida, finalmente. Show de bola. Mas então, você quer trocar para espanhol? Trocamos para espanhol e botamos subtítulos em português na segunda parte? Você sabe, a partir de agora, quer conversar em espanhol? Pode ser? Vamos fazer. Podemos. Muy bien. Já pido perdão aí por mim. Cambiamos. Espanhol mal hablado. Cambiamos a español entonces y luego busco los subtítulos en portugués para los que estén y vean el de este en portugués. Muy bien. Le iba a preguntar, le iba a preguntar sobre un paper que yo le ayudé a traducir de Kierkegaard y el The Godless Loner, ¿no? El Kierkegaard y el solitario sin Dios. Creo que es una temática central también en el mundo, ¿no? En el tema de que después de Nietzsche, ¿no? De la muerte de Dios, todo este tema, se crea como un vacío en el mundo y la pregunta es, ¿qué es lo que va a llenar este vacío? ¿Cómo funciona esto? Y yo le hice la traducción de, se llama el paper se llama Kierkegaard and the Godless, y el solitario sin Dios sería en español, ¿no? Entonces, me gustaría que nos platicara un poquito sobre este tema, ¿no? Sobre esta temática. Ya. Bueno, yo te hablaba que mi orientador en el doctorado fue el profesor Álvaro Valls, que es una persona que trabaja mucho con Kierkegaard en Brasil. Entonces creo que él es el mayor, el más grande especialista en este asunto acá. Y ahí leyendo sus trabajos y avanzando la discusión acerca del individualismo, yo propuse en mi tesis un capítulo acerca del avance del individualismo en la historia. Okay. Cómo eso se va plasmando. Sí. Y ahí hemos visto que en la Edad Media, bueno, había una institución que promovía en la sociedad una visión hegemónica de lo que era el bien, el correcto, y esta institución era la Iglesia, que bien o mal mantenía el control de la sociedad, ¿no? El control del pensamiento. Sí. Teníamos una sociedad más sólida, ¿no? En el sentido de que las personas creían en la solidez de sus verdades. Sí. ¿No? Creían que, bueno, Dios existe, creían que la Iglesia era la representante de Dios en la tierra y bueno, y creían en las cosas que se debían creer en aquel momento. Listo. Después tuvimos un movimiento de la Reforma que transformó la experiencia con Dios en algo más personal, más individual. Entonces, según este pensamiento, Dios no se manifiesta a través de la Iglesia o a través de los obispos. No, Dios se manifiesta directamente a mí por medio del Espíritu Santo. De cada persona. Entonces yo no tengo que ir a la iglesia a confesar mis pecados con el cura. Yo hablo con Dios. Ya. Yo y Dios somos ahora la referencia para la moralidad. Vea, antes la referencia era externa, la iglesia. Sí, el Papa. Ahora, el próximo paso, la referencia soy yo y Dios. Y Kierkegaard está en esta posición. Okay. ¿No? Él cree que el fundamento de la moralidad estaría en esta relación personal con Dios. Entonces, en esta relación personal, no institucional, en esta relación personal con Dios, estaría el fundamento para que yo pudiera discernir entre lo que es el correcto y lo que no es. Ya. Bien. Bueno, hasta ahí va el pensamiento de Kierkegaard, más o menos, ¿no? Y en secuencia, yo había estudiado bastante en la facultad, cuando yo estaba haciendo mi facultad de filosofía, acerca de Nietzsche y la muerte de Dios, este tema de la muerte de Dios. Sí. Y ya había escrito algo sobre ello. Entonces, frente a esta posición de Kierkegaard, de que el bien se puede discernir a partir de mi relación personal con Dios,
y el tema de la muerte de Dios enseguida con Nietzsche, Sí. ¿no? Diciendo que, bueno, Dios ha muerto, ¿no? No sé cómo se dice en castellano, Dios Sí, ha sí, sí. muerto, Dios ha nosotros lo hemos matado, ¿no? Nosotros lo matamos, lo asesinamos, Ujú. algo así. Sí. De esta manera, lo que vemos hoy día es mucha gente que habla de Dios, pero que en verdad llama sus propias voluntades de voluntades divinas. O sea, Dios, en este proceso de individualización de la religión, Dios se hace más a nuestra imagen y semejanza, no el contrario. No nosotros. ¿Entiendes? Ya. No nosotros a su imagen y Se semejanza. O sea, invierte. ya no se trata de, claro, ya no se trata de que yo tenga que me adaptar a normas religiosas o normas acerca del bien y del mal. Ahora yo digo qué es el bien y el mal, ¿no? Y esta relación con Dios, y ahí el tema del estudio de la muerte de Dios, es justamente eso, ¿no? Hacer con que Dios sea, que tú seas Dios, ¿no? Que cada Que persona, nosotros, cada uno, seamos cada uno los sea. Superman, ¿no? Sí. ¿Ok? De ahí, entonces, vino este título, ¿no? Kierkegaard y el solitario sin Dios, porque en la figura que Kierkegaard presenta, están dos personas, ¿no? Yo y Dios. Sí. Dios y yo. Sí. Pero si Dios ha muerto, entonces estamos solos en el mundo, teniendo que buscar fuentes razonables, no sé si se dice así. Sí, razonables. Sí. Razonables para buscar las respuestas para nuestras preguntas. Y nuestros problemas, nuestras preguntas, Mateos, se han transformado en... Ahí, Josenir, se cortó un poquito. A ver, vamos a hacer una pausa. Bien. Ya volvemos. Entonces, estabas comentando sobre el tema de la soledad. Sí. Sí, antes tenemos el modelo de Kierkegaard, de que la ética se fundamenta en la relación personal con Dios. Sí. Y Dios, como fundamento de la verdad, ha muerto porque nosotros nos pusimos en su lugar. Y acá no estoy diciendo si eso es malo o bueno, solamente estoy describiendo el fenómeno, ¿no? Sí. Y llegamos entonces a esta situación de que estamos en un mundo con una dificultad de saber que Dios, si Dios existe, que Dios es o será que es una fantasía. Dios para mí es una fantasía personal acerca de mis propias voluntades, ¿no? ¿Será que nosotros no construimos un Dios a nuestra imagen y semejanza? Estamos solos, pero con una fantasía de Dios, ¿no? Entonces, estos desafíos son los que se presentan ahí en este pequeño artículo que me has ayudado a publicar. Fue publicado ahí en la universidad, en la sociedad, no, la Oxford Philosophical Society. Por aquí lo tengo, mira. Ahí. Aquí. La Sociedad Filosófica de Oxford. Aquí tengo mi ahí copia. Estamos. Sí. Ahí estamos. Ahí está este publicado. Déjame lo encuentro aquí. Está y acá en Brasil también fue publicado en portugués. Los aquí otros está. artículos que tenemos que publicar. Dice, Kierkegaard on the Godless Loner, de Tony en Rusarín. Mira aquí dice. No sé si se va a alcanzar a ver por ahí. Bueno, ahí está. Le mando una foto, pero sí, ahí está el trabajo. Pero bien, José, está muy bien tu español. Podemos hacer también la plática la próxima en español. Felicidades, ahí lo tienes. Yo pido perdón porque mi español ya está enferrujado, como se oxidado. Oxidado, no, pero está bien. Oxidado. Con los idiomas hay que practicar. Así que tendré que hablar un poco más para mejorar. Pero bien. Muchas gracias. Si quieres podemos hablar en português para que as coisas quedem mais claras. Eu também quero praticar português, né? Vamos praticar, fazendo um pouco cada um. Aí vamos trocar um subtítulo aqui também depois. Vai ser um trabalho interessante essa tradução. Vai ser um trabalhão, Matheus. Mas vai ser legal. Acho que o mundo precisa mais desse tipo de entrosamento, né? De idiomas. Muito obrigado.
E essa necessidade da internacionalização da discussão que você está promovendo, Matheus, é fundamental. A gente tem problemas globais e estruturas nacionais. Nós nos organizamos em estruturas nacionais e nossos problemas são globais. Se os países pensam de forma individualista, por meio do nacionalismo, não dá para resolver o problema global. É o que está acontecendo com a questão ambiental. Não tem esperança, né, para resolver. Então, só um pequeno segmento nessa pergunta sobre o assunto da solidão. E depois encerramos a entrevista, tem umas últimas duas perguntas aí rapidinhas. Esse assunto da solidão parece que está crescendo, você não acha, Eugenir? Porque as tecnologias, claro, nesse contexto religioso, ético que você fala, esse seria o que está acontecendo, que vem acontecendo há alguns anos, né? E aí parece que a tecnologia, todas as tecnologias estão apontando cada vez mais ao usuário, o indivíduo, a pessoa. Por quê? Porque querem vender mais, né? Querem vender um par de tênis Nike para cada um, querem vender um iPhone para cada um, querem vender um carro para cada um, e aí fazer mais esse mercado, né? E também, por acidente, o que seja que tenha acontecido, a pandemia talvez acelerou mais esse processo, eu poderia mencionar, né? Porque sim, agora tem... eu acho que o ser humano é um tipo de ser social por natureza, que as pessoas procuram outras pessoas, e sem um entendimento com outras pessoas é difícil viver, né? Tem muitos problemas psicológicos que nascem da solidão. E isso é o que me deixa também com bastante tristeza, que o mundo está se acelerando a esse assunto da solidão. O que nós poderíamos... Como que está acontecendo esse assunto num contexto filosófico, né? O que vem aí pela frente nesse assunto, nesse contexto da solidão? Matheus, olha, você fez uma excelente análise, né? Dentro dessa discussão do avanço do individualismo, a tecnologia é um dos fatores importantes, como você destacou. E nós já estávamos caminhando para este momento assim de maior tecnologização das relações sociais, né? Mas a pandemia fez um corte na história, né? Editou a história, e é como se nós tivéssemos que, por necessidade, dar um salto tecnológico, sei lá, de 10 anos, 15 anos, não sei, né? Enfim, antes eu discutia, há 10 anos atrás, eu discutia se era bom ou não ensino à distância, ensino remoto, essas coisas, né? Se nós deveríamos seguir ou não. Hoje em dia, para trabalhar, eu tenho que me vincular ao Google. Para trabalhar em uma instituição privada, pública, eu tenho que me vincular a uma estrutura particular, que é o Google, para poder dar aulas, né? Minhas aulas, que são da instituição pública, estão aí no Google, né? Então, há um avanço tecnológico grande, que as pessoas não estavam preparadas para ter que ficar confinadas em suas casas, né? Nós fomos colocados aí mais de um ano confinado em casa. As pessoas, tem gente que ainda está confinada em suas casas, né? E a tecnologia se transformou na maneira, em muitos casos até única, de se comunicar, de fazer compras, de fazer uma série de coisas, né? Então, isso é bastante preocupante, Matheus, no sentido de que um cenário individualista que ainda viria se acelerou, está presente, né? E as pessoas, não é à toa, você destacou isso, nós estamos com muita gente com problemas psicológicos por causa disso. E você me pergunta da tendência, não é boa. Não é boa. Nós estamos... Olha, você falava dessa coisa da tecnologia. Primeiro, a tendência é que cada vez mais trabalhemos em casa. Você está na sua, eu estou na minha. Sim. Né? Cada vez mais trabalhar. Aliás, está bonito aí, viu? Obrigado. Fundo aí, eu tenho que caprichar aqui no meu. Mas essa figura que você tem atrás aí está no Museu do Vaticano. Com certeza, a Escola de Atenas. É grande. Minha obra preferida. Acho que apertou acho que está em silêncio. Aí, leu. A Escola de Atenas. E esses são trabalhos da minha esposa. A minha esposa que pintou essas duas aqui dos cantos. Parabéns, hein? Que coisa bonita. Obrigado. Legal, Marcos. Então, resumindo, sim. A tendência é que as pessoas fiquem mais em casa. Os trabalhos híbridos,
ou remotos, isso se acentue. Mais ainda, a pessoa não precisa mais sair para fazer compras, não precisa mais sair para fazer muita coisa. Então, há uma tendência das pessoas ficarem mais fechadas e a tecnologia está tentando nos dar o que queremos. Então, você procura um vídeo sobre a Amazônia brasileira, daqui a pouco vem mais 2, 3 vídeos sobre a Amazônia brasileira, porque a inteligência artificial está te entregando aquilo que você quer, né? Sim. E você acaba ficando preso numa bolha, controlado por uma bolha. Sim. Então, olha que interessante. Com a tecnologia, nós estamos sendo controlados globalmente. Seus dados, meu amigo Matheus, estão à disposição para compra. Com certeza, eu estudei Os dados pessoais estão à disposição para compra. Países estão comprando dados pessoais sobre jornalistas para acabar com eles, para eliminar o trabalho deles, e você tem acompanhado as notícias, né? Pegasus, né? Então, eleições nos países estão sendo controlados pela tecnologia, pela a manipulação das bolhas, né? Isso aconteceu nos Estados Unidos, no Brasil há uma grande investigação sobre isso, a CPI das fake news e etc. Né? Então, veja, apesar de estarmos individualizados, estamos sendo controlados. Há um momento agora de que há um controle, mas que te permite se sentir indivíduo. Então, eu estou recebendo um controle global, não é? Bom, aí é uma questão que quem está estudando filosofia da tecnologia sabe da influência, né? Estamos sendo controlados de forma global, mas nos sentindo de forma individual. Porque este controle vem com a minha cara, vem com as coisas que eu gosto, né? Vem com aquilo que eu peço para a inteligência artificial me trazer, digamos assim, né? Com aquilo que eu busco e a inteligência artificial, de alguma maneira, vai me oferecendo também. Então, estamos num momento assim desafiador, meu amigo. Se eu tivesse respostas claras para o que devemos fazer, certamente compartilharia. Mas é isso que nós precisamos discutir, Matheus. Fazer um bom diagnóstico do cenário e propormos todos juntos soluções, nos antecipar. Eu acho que cada geração tem os seus desafios, né, Josenir, ao longo dos anos, da época da história humana. E esse é um dos grandes, eu acho, da nossa geração. A questão ecológica é muito importante, a questão da tecnologia é outra fundamental. Também da solidão, dos problemas psicológicos, tudo isso é uma coisa que devemos enfrentar. Mas muito bem, com certeza vamos ter que fazer outras conversas, Josenir. Matheus, muito obrigado. Eu estou aqui preocupado com o trabalho que você vai ter de fazer essa edição das letrinhas. Eu fico à disposição para a gente fortalecer parcerias. Não, eu agradeço a oportunidade. Não, mas espera aí, temos umas perguntas finais. Então tá bom. Eu estava já falando que teremos que fazer outras, né, nesse assunto. Então, já para fazer as últimas 2 perguntas, aí são perguntas, não são filosóficas, são mais práticas, né, mais aterrizadas. Então, são as perguntas que eu sempre faço para fazer o fechamento. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a nossa sociedade, sobre Mindshop, né? Eu acho que as pessoas, hoje em dia, não tomam o tempo para cuidar daquelas árvores que levam milhares de anos para crescer, né? E a minha intenção com o Mindshop é que essa sociedade floresça durante mais do que qualquer um de nós, né? Que viva mais do que nós, né? Que seja um legado. Exato, que seja uma força através do tempo, né? E nesse respeito, muitos pensadores têm entrado em problemas nesse contexto, né? Pelo assunto filosófico, porque acabam se enroscando com outros problemas. Então, como que você poderia você poderia nos recomendar como sociedade para nós ter um impacto significativo, né, no mundo, positivo, logicamente, um conceito de conhecimento, mas não cair no destino de Sócrates, né? Em outras palavras, como poderíamos proteger essa sociedade e nos manter independentes tanto de agendas ideológicas, de governos, corporativas, né, particulares? Como poderíamos fazer isso com a nossa sociedade de conhecimento? Muito bem, meu amigo. Eu, primeiro, acho fundamental esta sua
intuição ou sua proposta de trazer filosofia de uma forma mais palatável, mais acessível às pessoas que têm interesse interesse nela e que não têm uma formação acadêmica específica na área, né? Neste cenário, me parece muito importante algumas coisas. Primeiro, investir na área de filosofia aplicada. Aqui no Brasil, nós temos filosofia muito ligada à metafísica, uma tradição filosófica da Europa continental. Então, é muito ligado à metafísica, a essas discussões metafísicas. Muito bem, isso é importante, é importante. Um filósofo precisa conhecer as questões fundamentais da discussão metafísica, muito importante. O pessoal gosta de falar aqui que filosofia não serve para nada, né? Essa coisa bonita que alguns filósofos falam, não, nosso trabalho é tão importante que as questões práticas são menores, né? E as questões práticas, nós falamos de questões fundamentais, básicas e tal. Nem precisamos de aplicabilidade para sermos importantes. Me parece que isso aí é um caminho de omissão. É um caminho em que a gente não faz a ponte entre o conhecimento filosófico e os problemas dos nossos dias. A área de filosofia aplicada é justamente a área que tenta discutir filosofia aplicada ao meio ambiente, filosofia aplicada à tecnologia, né? Filosofia ligada às questões importantes do nosso tempo. Tá? A gente tem uma tradição de discutir filosoficamente o que um autor de 500 anos pensava de outro de 1000 anos atrás, né? Muitas teses sobre isso, né? Eu descobri que existe uma pequena diferença nesta palavra que o autor veja só, e pai, ok, legal, é interessante, mas nós precisamos de filosofia aplicada. O mundo está com problemas sérios que a filosofia pode ajudar a responder, só que estamos com dificuldade para popularizar o pensamento filosófico e para aplicá-lo. Então, eu acho que uma diretriz seria essa, né? Aplicar filosofia. Não ficar apenas numa discussão sem consequências para o nosso dia a dia, né? Outra coisa importante é ter um olhar para o futuro. Eu sugeriria isso, né? Vamos analisar que tendências estão ocorrendo. Isso se faz em muitas áreas. Na administração se faz muito isso, né? Planejamento estratégico chama. Sim, né? Planejamento estratégico. Planejamento estratégico. Eu analiso as diversas correntes, tendências, o que é que está acontecendo, elaboro alguns possíveis cenários e me preparo para eles. Né? Então, acontece na medicina também. O médico faz prognóstico, diz o que é que vai acontecer com a pessoa depois que fizer o tratamento, qual vai ser mais ou menos o quadro. Acontece em muitas áreas. Na filosofia pode acontecer também. A gente tem tempo para ajudar a resolver alguns problemas do futuro. Sim. Nós não temos mais tempo para resolver grandes problemas presentes, inclusive. Entendi. Inclusive presentes. Por exemplo, a questão ambiental... Cara, Agora, outras questões, como, por exemplo, como é que nós vamos viver depois da crise ambiental, aí é uma questão que dá tempo da gente se planejar, pensar, propor. Porque num cenário de crise ambiental, Matheus, quais são as possibilidades? O que é que pode acontecer? E aí, dentro dessas consequências, como deveríamos agir, né? Então, pensar nos cenários futuros me parece uma grande contribuição que a filosofia pode dar. Nós sabemos que a filosofia contribuiu muito ao longo do tempo, mas que o processo foi lento. Os filósofos, para serem conhecidos, demoram 100 anos, 200 anos, o impacto da ideia deles demora. E nós temos alguns problemas urgentes. E a tecnologia está por hora. Uma sociedade como essa, que extrapola o âmbito acadêmico, conversa com diversas áreas, profissionais formados em diversas áreas, sobre temas filosóficos, acho que pode ter uma atuação muito grande nesse sentido de filosofia do futuro. E, em último lugar, assim, uma terceira coisa que eu diria é ter coragem de fazer filosofia. Ter coragem. Você falava, olha, essa independência e tal, né?
Aqui no Brasil, a filosofia não tem se manifestado como poderia. Muita gente está se calando, muita gente se cala. Fazer filosofia, né, meu amigo Matheus? Eu tive a oportunidade de conhecer lá em Atenas a caverna lá, a prisão do Sócrates. Tá brincando, cara. Isso é um dos meus sonhos de ir lá. Mas que coisa. E assim, ó, a reflexão é essa, né? Se você... A reflexão que eu fazia era essa. A filosofia não é marketing. A gente pode fazer um certo marketing na filosofia, tal, mostrar como ela é importante, venha cá e tal, participe conosco, isso é bom. Agora, a filosofia, ela incomoda. Você ia pensar, né, cara? Incomoda? E ela incomoda. E questiona poderes. E pede por mudanças. Sim. Né? Então, é necessário coragem, viu? Porque as vozes filosóficas significativas acabam sofrendo pressões, acabam sendo perseguidas. Aqui no Brasil, por exemplo, está difícil dar aulas, está todo mundo gravando, e aquela coisa de que, nos anos 60, na época da ditadura, entrava um aluno lá e depois ele contava para os outros. Agora está tudo sendo gravado, e aí é retirado do contexto, enfim. Isso para a filosofia é muito complicado. Muito complicado. Mas, então, é um momento que precisa muito da nossa ação e que é necessário que os filósofos tenham coragem de se posicionar. Muito bem. Então, agora, a última pergunta. Imaginemos que essa nossa sociedade de conhecimento, que, aliás, o fato de você estar aqui na entrevista, você já tem uma membresia da vida inteira, de ser membro da nossa sociedade. Então, já veremos como podemos colaborar, nos ver, mas você já é membro da sociedade. Então, a pergunta é essa. Imaginemos que nossa sociedade de conhecimento cumpre essa visão, que ela dura um tempo considerável, né? Que mensagem você enviaria a esses futuros estudantes de educação contínua, né, de filosofia aplicada, quando se trata de aprender e fazer filosofia? Que mensagem você poderia deixar? É muito fácil a gente se dedicar a atividades que têm recompensa rápida. Okay? Quando eu fumo um cigarro, a minha recompensa de prazer é rápida. É por isso que é difícil largar, não é? Porque você está sendo recompensado a cada momento. Sim. E tem coisas que a recompensa é longa, só vem depois, não é? Como você falava dessas árvores, né? Levam milhares de anos a crescer. Que vão sobreviver para além de nós, né? Eu diria que se alegrem, né, de participar de um movimento de pessoas que querem, por meio da filosofia, ajudar a resolver problemas do mundo. Certamente os nossos, neste momento, não serão os mesmos daqueles que estão mais adiante, né? Mas que continuem nesta tarefa importantíssima, seja a filosofia valorizada ou não valorizada no seu tempo. Os filósofos, aqueles que gostam desse pensamento, têm um legado e têm uma tarefa importante em cada momento da história. Então, que continuem firmes, que sejam capazes de superar as dificuldades do seu momento e saber que, mesmo sendo perseguida, a filosofia já tem uma história milenar e vai continuar existindo. Vamos juntos tentar melhorar aí o planeta em que vivemos. Muito bem, Josenir. Muito obrigado pelas suas respostas, com tanta atenção, com tanta inteligência, com tanto conhecimento. E precisamos mais de várias coisas que comentamos hoje, né? Precisamos nos conectar mais, nos entender mais, trazer mais esse... Porque sim, de alguma maneira... Tem um lugar para aquele filósofo que está na Torre de Marfim e tal, mas precisamos cada vez mais esse contato, né, com o que está acontecendo e com o que vem aí pela frente, né? Achei muito interessante as suas respostas, tomei muitas anotações, aprendi bastante, foi quase mais uma aula do que uma entrevista, e assim que eu gosto, por isso que Obrigado, Ana. Então, muito obrigado. Olha, eu então estou te agradecendo a você, Matheus, pela gentileza, pela parceria. Eu vi em você, lá na Inglaterra, alguém que estava, de fato, com vontade de estudar filosofia, que entendia a importância disso
que colocou suas fichas nessa história, estava lá, participou de atividades em Oxford, foi para outras universidades na Inglaterra, participa de uma série de sociedades aí ligadas a esta questão de conhecimento, né? Estávamos aí participando da Sociedade Filosófica de Oxford, agora esta iniciativa que você está colocando, enfim. Eu admiro bastante o seu trabalho, fiquei muito contente de te conhecer lá e agora da gente poder continuar a parceria. Você colaborou e ainda estou devendo, né, algumas publicações dessas colaborações que você fez na tradução para o português, para o inglês, né? Isso é muito importante, esse trabalho ajuda a que certas vozes que não são escutadas porque tem essa limitação do idioma possam ganhar maior disseminação, né? Então, muito obrigado, Matheus. Fico muito contente que essa iniciativa sua esteja crescendo e que agora é uma iniciativa de todos, né, que estão envolvidos. Fico à sua disposição, à disposição de todos, membros aí dessa comunidade e peço também a ajuda para que a gente avance, né, nessas discussões filosóficas que estamos empreendendo por aqui. Tá bom, meu amigo? Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que estão acompanhando aí o canal. Ok. Grande abraço, Josenir. Até a próxima. Um abraço, meu amigo. Fique bem, se cuida. Tchau, tchau. Valeu.